Bem, esse aqui é o nosso vídeo sobre a viagem técnica de Belo Horizonte. Meu nome é Letícia e no meu grupo está a Amanda, a Vitória e o Márcio. E eu, Letícia, obviamente. E eu vou estar narrando um pouco sobre as questões que a gente abordou. Começando pela perspectiva histórica da construção de uma nova capital para Minas, tá ligada com um contexto histórico interessante, já que no final do século XIX, o Brasil ele passava por muitas transformações políticas e sociais. E a elite buscava consolidar o poder e modernizar as estruturas, mas de um jeito europeu, vamos dizer assim. Aí, a transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte em 1897, ela foi influenciada pela mentalidade da elite dirigente, já que eles buscavam criar uma cidade bem mais moderna e planejada, alinhada com os ideais de progresso e desenvolvimento da época. Então, a construção de Belo Horizonte, ela representa um marco na urbanização do país, refletindo a influência das ideias positivistas e o desejo de se afastar do passado, já que Ouro Preto era muito antigo, digamos assim. Belo Horizonte também simbolizou a ascensão de uma nova classe política e econômica no estado de Minas, que buscava consolidar o seu poder e sua influência. A construção dessa cidade planejada e moderna também refletia a visão progressista da elite, que queria tanto almejar uma imagem de modernidade e eficiência administrativa. Agora, a gente passando para âmbitos da geografia, colocando um pouco da análise geopolítica em prática, a mudança da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte, ela pode ser analisada considerando o contexto geopolítico da época, já que no final do século XIX, o Brasil ele passava por um período de transformações políticas e sociais, e uma das estratégias que foi utilizada para consolidar o poder e a influência dessas elites, que já foi citado logo na primeira questão que nós discutimos, foi utilizada a estratégia da reorganização do espaço geográfico. E também a transferência da capital de Belo Horizonte, no caso para Belo Horizonte, representou uma reorganização do poder político e administrativo do estado de Minas, já que também essa localização estratégica de Belo Horizonte, já que Belo Horizonte é um pouco mais no centro do estado, contribuiu muito para consolidar o poder político, no caso o controle político, desculpa, e econômico também, sobre as diferentes regiões do estado. Além disso, a mudança da capital, ela teve implicações geopolíticas no contexto nacional, uma vez que ela refletiu a busca por uma reorganização administrativa e política alinhada com os ideais de progresso e modernidade na época, já que a gente vai falar um pouco das ideias positivistas que estavam se instaurando no Brasil também. E também a transferência da capital para uma cidade planejada e moderna, como Belo Horizonte, simbolizava a intenção de projetar uma imagem de desenvolvimento e também eficiência administrativa, tanto no âmbito para o Estado, no âmbito estadual, quanto para o âmbito nacional. É importante a gente dizer que Belo Horizonte hoje em dia sim é uma cidade bastante moderna, mas o moderno, tipo, de final do século XIX, início do século XX, é o moderno europeu, digamos assim. A arquitetura é muito diferente do que a gente vê, digamos assim. Já que Belo Horizonte, o centro, a Praça da Liberdade, ela mostra muito bem, tipo assim, várias rugosidades. Não sei se vai ter alguma foto mostrando, mas se tiver, obrigado, editor. Mas é mais essa questão, já que Belo Horizonte apresenta várias rugosidades, tanto do início da construção da cidade, com a arquitetura mais europeia, tanto quanto prédios estilo do Oscar Niemeyer. Então, é bastante legal isso se a gente for parar pra pensar. Bem, fazendo ainda mais um adendo sobre a questão da relevância geopolítica, os conflitos dentro da cidade de BH, a gente pode ter, por exemplo, um exemplo de conflito, vamos dizer, tipo, a tomada de espaço pela arte, vamos dizer assim. Já que, por exemplo, muitos prédios de BH possuem as pichações. E para muitas pessoas essa pichação não é arte, mas para as pessoas que fazem a pichação, isso é uma forma de arte. Então, é meio que um conflito. Essas pessoas vão acabar subindo em lugares extremamente altos para fazerem os pichos para mostrarem que eles estão naquele lugar, vamos dizer assim.
E às vezes também os pichos, a grande maioria das vezes, são feitos por pessoas que querem chamar atenção para certas causas também. Então, meio que o governo não tem muita coisa que faça sobre isso. E isso às vezes pode até, vamos supor, revoltar pessoas até mesmo de alta classe, que não entendem, tipo, que apreciam outros tipos de arte e não seu picho. E aí por isso eles desprezam tanto o picho, e aí as pessoas que fazem o picho, que normalmente são pessoas de classe mais baixa, elas ficam revoltadas e justamente elas querem tomar o espaço para mostrar que aquilo também é arte. Então esse seria bem um exemplo de conflito que apresenta dentro da cidade de BH. Agora, passando para a questão social, como que se impactou? Vamos dizer assim. A mudança da capital, ela também trouxe transformações culturais bem significativas, que também influenciaram o modo de pensar da sociedade mineira. O primeiro deles é a modernidade e a urbanização, já que com a construção dessa cidade planejada, refletia buscar um novo estilo de vida urbano. E também se impactou a mentalidade da sociedade, se for para pensar, que também passou a valorizar os aspectos de planejamento urbano, infraestrutura moderna e novas formas de sociabilidade. O segundo é a influência das ideias positivistas. Na época da construção de Belo Horizonte, coincidiu também com a época da disseminação das ideias positivistas no Brasil. Que essas ideias, elas basicamente enfatizavam o progresso, a ordem e o desenvolvimento científico, influenciando a maneira de como a sociedade mineira pensava sobre o papel do Estado, da ciência, da educação, na construção de uma sociedade mais moderna, digamos assim. O terceiro é a centralização do poder político. Com a transferência da capital para Belo Horizonte, houve também uma centralização do poder político e administrativo e uma nova estrutura governamental, que no caso seria o Palácio da Liberdade, que ali era a casa dos governadores. Então, é centralização do poder, digamos assim. E também essa centralização impactou como a sociedade interagia com as instituições públicas, por exemplo, e como a sociedade percebia o papel do governo na organização da vida em uma sociedade, como em um todo, digamos assim. E também, por último, mas não menos importante, o crescimento econômico e social. Já que a mudança da capital para uma cidade mais do centro do estado contribuiu muito para o desenvolvimento econômico e social de Minas, do próprio estado de Minas Gerais. E esse contexto de crescimento econômico e urbanização trouxe novas oportunidades, desafios e perspectivas também bastante novas para a sociedade mineira, que isso acaba influenciando o modo de pensar e agir de uma sociedade. E bem, é com essa conclusão que nós encerramos nosso trabalho. Muito obrigada por assistir e até a próxima!